Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos. Olá, tudo bom? Eu sou a Carla. E nós somos do canal Fazendo as Malas. Morar na Espanha. E esse é mais um vídeo novo no canal. Ele é novo também porque nós nunca falamos sobre isso, que nós vamos falar hoje sobre... Costumes na Espanha. Exatamente, costumes e tradições aqui da Espanha. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar... seu like, compartilhar e apertar o sininho aí de notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Exatamente, se inscreve no canal. E se você no final do vídeo gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos assim, posta aí nos comentários que nós fazemos mais vídeos sobre costumes e tradições na Espanha. Antes de começar então sobre os costumes, tá na hora do nosso abraço que a gente manda para os nossos inscritos, né? Sim. Então nós vamos mandar abraço hoje para... Adilson e Cleonice. Um salve, um abraço, um beijo para Adilson e Cleonice. Também para tio Chico e Gabriela de Pamplona. Um abraço para vocês aí. E Leandro Acosta. Também um abraço para o Leandro. E por último, Pato Galáctico. Se você quer ouvir um abraço para você também, quer ouvir seu nome aqui nos vídeos do canal, posta aí nos comentários que nós incluímos nos próximos vídeos. Então vamos lá, 7 costumes e tradições aqui da Espanha. O primeiro é a siesta, la siesta. Muito bem. Se você não sabe o que é a siesta basicamente é um costume que existe aqui de se fazer um pequeno cochilo depois do almoço, depois da comida. Sim. Por que você está rindo? Nada. O que acontece na siesta, cara? Fecha-se tudo, pessoal. No começo eu estranhei muito, sabe? Porque iria sair para comprar alguma coisa, um pão, alguma coisa à tarde e estava tudo fechado. Isso pra mim foi muito estranho. Exatamente. Claro que isso varia muito, por exemplo, se você mora num grande centro, em Madrid, Barcelona, Valência, não é tudo que fecha. E a gente mora aqui num lugar, moramos em Castilla-La Mancha, é uma comunidade mais rural, mais simples, então aqui normalmente fecha tudo. A gente costuma falar ou associar hoje em dia muito a siesta à Espanha. Mas a siesta não é um costume made in Spain, não é um costume feito na Espanha. Não. Eu achava que era daqui. Não. Bom, sim e não. Na verdade, a siesta diz a história que começou com a antiga Roma. A antiga Roma. E por que era assim? Porque os romanos dividiam os dias em 12 horas. E normalmente o dia começava quando amanhecia. Então o que acontecia? Amanhecia às 8 da manhã, por exemplo. Depois de 6 horas, 8, 9, 10, 11, 12, umas 2 da tarde... já estava muito sol, era o momento mais quente do dia, e trabalhar no campo, ou trabalhar fora, enfim, trabalhar era muito difícil. Então como era tão quente, eles tinham o costume de descansar depois da comida. E por que o nome é siesta? Normalmente o período mais quente era a sexta hora do dia. Que legal. Então como era a sexta hora do dia e era muito quente, então eles descansavam. E até hoje se chama aí de siesta. Normalmente essas origens... nunca se tem muita certeza, né? Inclusive, pode ser que existem outras teorias para a origem da siesta, mas mais ou menos é isso. Que legal. Quando nós chegamos, nós estranhamos muito. Mas agora, pessoal, eu tenho que tirar a minha siesta. A gente echa a siesta também e descansa um pouquinho também e acostumamos. Sim. Já sabe que vai estar fechado e ponto, né? Próximo costume? Tapas e pinchos. Muito bem. O que é uma tapa? Não é isso, ó. Pá! Não é isso, tá? Uma tapa basicamente é uma pequena porção de comida que se serve junto com uma bebida. As tapas são uma cultura tradicionalíssima e muito difundida. E basicamente você pede uma bebida... e ganha uma porção de aperitivo, petisco, muito bom. Pede a bebida e ganha uma tapa. Sim. Dizem que o rei Alfonso XIII visitou Cádiz, que é uma região da Espanha aqui. E antes de voltar ao palácio, ele parou ali num tiringuito, num restaurante pequeno, num local para se alimentar, e pediu uma taça, uma copa de vinho Jerez. E serviram o vinho para ele, mas estava ventando bastante. E como Cádiz é uma região de praia, então tem areia, tem pó, e o camareiro, o garçom ali, com medo de que caísse pó dentro da copa de vinho do rei, colocou uma loncha, ou uma fatia de jamón em cima da taça, da copa. O rei primeiro se surpreendeu e olhou para o moço e questionou o que ele estava fazendo. Desculpe meu atrevimento, majestade, mas para evitar que caísse pó dentro da sua taça de vinho, eu coloquei essa fatia de jamón, que é um presunto curado aqui. E o que o rei fez? Comeu o jamón, bebeu o vinho e pediu mais uma taça, e as pessoas que estavam com ele pediram outra taça com o jamón em cima.
E tapa vem de tapão ou de tapar, então quando o rapaz falou, me desculpa, eu pus uma tapa, tapei com uma fatia de jamão, e dizem que essa é uma das histórias para a origem. Em vez de ele tomar o vinho com pó, ele comeu o jamão com pó. Pois é. Outra coisa que eu vi também, que faz algo de sentido, também tem a ver com o rei, não lembro se é o rei Afonso XIII, mas enfim, um rei da Espanha, que dizem que ele adquiriu o hábito porque aqui se bebe muito vinho. E quando você bebe vinho de estômago vazio, você já sabe que a probabilidade de que o vinho te afete, você vai passar mal, você vai, não digo se embriagar, mas vai ficar ali um pouquinho, meio assim, né? Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. E então diz que o rei gostava de comer pequenas porções junto com o vinho para tapar os efeitos do álcool. Dizem que é isso também, pessoal. Não sei. O fato é que é uma tradição muito boa e eu gostei muito. Exatamente. Se você vier aqui para a Espanha, você vai gostar. E os pinchos, que a Carla falou, basicamente é o mesmo, só que é em outra região da Espanha, mais ao norte da Espanha, na região do País Vasco. E ali se chama um pincho. Só que ali não é de graça, tá, pessoal? Os pinchos você paga. É a parte, você paga. São mais generosos a porção. E o nome pinchos vem porque normalmente, hoje em dia não, porque a gastronomia evoluiu muito, mas é uma rabanada, uma fatia de pão com alguma coisa por cima. Pode ser um pedaço de jamón, pode ser, enfim, a comida ali por cima. São mais generosas e chama pincho porque eles pinchavam ou espetavam com um palito. A maioria dos pinchos realmente tem um palito ali e tal. Então esse é costume. Terceiro costume, Carla? Las vacaciones. Vacaciones. Vacaciones significa? Férias. Talvez você está pensando assim, mas por que vacaciones? Estão falando aí que um costume da Espanha? Porque, na verdade, claro, as férias não são costume daqui. Mas existe uma característica aqui das férias que é muito diferente. E qual é, Carla? Que no mês de agosto? Julho, agosto, né? Julho, agosto. Até o começo de setembro tudo fecha. A maioria dos comércios fecha. Por quê? Para o povo tirar férias e para passear com a família. Exatamente. Comércios de prestação de serviço, muitos fecham. Instalações de ar-condicionado, sei lá, persianas ou pedreiros, muitos desses comércios eles realmente fecham. Até bares, alguns colocam o cartazinho ali, né? Desculpem as molestias, cerrado por vacaciones. De tal dia a tal dia. Isso é interessante porque, o que eu achei legal aqui? Eu lembro que, pelo menos na região do Brasil que a gente morava, normalmente as crianças sim saem de férias no meio do ano e no final do ano, todas juntas, mas os pais estão sujeitos às férias que a empresa dá e tal. Claro que aqui também tem empresas que não fecham e você tem que continuar trabalhando, mas aqui o volume de pessoas, de adultos, que trabalham, que têm seus comércios, ou que também trabalham em comércio, porque se os comércios fecham, os funcionários estão de folga, né? Então aqui o volume de gente que sai de férias junto com a família no mês de julho, agosto e início de setembro é muito grande. Próximo costume, cara? E um outro costume que eu não gosto, pessoal, são as touradas. As touradas. Antes que vocês perguntem, nós nunca assistimos e não planejamos assistir. Também, antes que você diga, não estou falando mal, por quê? Porque expressões culturais é um assunto muito complicado. A gente que não está acostumado com essa expressão cultural, porque não faz parte do nosso cotidiano, chega aqui e acha um absurdo. Mas existem países, por exemplo, mesmo no Brasil, existem as rinha de galo, fala, né? Ou briga de cachorro, enfim, embora também cause aversão em muita gente, mas em outras já não parece ser tão chocante, porque talvez desde pequeno vê, enfim, faz parte da cultura, né? Mas as touradas também não são basicamente uma tradição só da Espanha. Não? Não. Vivendo e aprendendo, pessoal. Na verdade, aprendendo coisas novas. Exato. Na verdade, existe um termo que chama tauromarquia ou tauromaquia. Tauromaquia, que é um espetáculo com touros. Bom, isso aqui está em espanhol, né? Mas é a arte de dominar, de controlar, de adestrar ou de subjugar os touros. E é um costume antigo que vem já da antiguidade. E, claro, se tornou uma tradição espanhola com o passar dos tempos. Hoje, as touradas, por exemplo, elas também são feitas em países da América hispânica, como México, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Costa Rica. E eu garanto que você já sabe o que é, eu não preciso explicar o que é a tourada. Né? E que no fim morre alguém, e normalmente é o tourinho. Né? Mas enfim, os defensores da tourada dizem que os touros que são destinados a esse espetáculo vivem como reis durante a sua vida, que são tratados da melhor maneira possível. E eu sei que isso é verdade, mas eu não sei se isso serve para justificar o fim que eles têm. Sim. O fato é que muitos espanhóis... Derrubou de novo?
Deixa. O fato é que muitos espanhóis hoje em dia também não gostam das touradas, existem muitas manifestações contra e existem comunidades da Espanha onde já é proibido as touradas. Então já não tem aquela força que tinha como antigamente. Mas esse é um costume aqui também da Espanha. Próximo costume, Carla. Me falta las castanholas, pero é o flamenco. É o costume ou a tradição do flamenco. E o flamenco você sabe que é uma dança também, né? Muita gente pensa que o flamenco é como se fosse um folclore, como existem algumas danças no Brasil que são folclóricas, mas não. O flamenco é uma expressão cultural e é resultado também da união de várias culturas, porque a Espanha aqui passaram vários povos, né? Então a cultura hispânica, na verdade, não dá para dizer que é tudo da Espanha, mas foi uma junção de culturas, né? E é basicamente a influência das culturas que criaram ou que geraram o flamenco é a cultura árabe, a cultura judia e a cultura dos gitanos ou ciganos, como a gente conhece aí no Brasil, que também chegaram na Espanha no século XV. E basicamente o centro onde surgiu ali o flamenco foi Andaluzia. Não se sabe exatamente quando começou, mas se sabe que as primeiras expressões ali talvez começaram no ano 1700 e foram criando forma com o passar do tempo até criar o flamenco como nós conhecemos hoje. A gente não pode, infelizmente, pôr nenhum vídeo com música de flamenco, porque a gente pode tomar um strike aí do YouTube se tiver direitos autorais. Mas eu vou pôr umas fotos para vocês verem aí. Próximo costume. Ramon. Ramon. E nós não estamos falando de Ramon com R, tá? Porque seria estranho falar de um costume de um homem chamado Ramon. Aqui na Espanha o som do J é o som do R nosso, tá? Então tudo que é com J você não diz Jamon. Você diz Ramon. Ramon. Tá? E o som do R aqui é diferente, é R. Se fosse com S seria Ramon, não falaria Ramon como falamos aí. Mas enfim, o Ramon, que nós vamos pôr foto em algum lugarzinho por aqui assim, é também uma tradição da Espanha. E nada mais é do que a pata traseira de uma espécie específica de porco. E é uma delícia. Me encantou muito, pessoal. É muito bom. Boa, muito e basicamente, boa, isso, existem várias espécies, né? Várias espécies, como se diz, variedades, eu estou repetindo de novo. Várias denominações de Ramon, tem o Ramon serrano, tem o Ramon ibérico, tem o Ramon pata negra, que também é ibérico, enfim, tem uma variedade muito grande. Você vai nos mercados, isso é interessante, todo mercado que você vai, você vê o que é pendurado ali? Pata de Ramon. As patas penduradas ali no mercado. É muito gostoso. E existe uma espécie que é um porco criado solto no campo, que come só o quê? Belhotas. Belhotas são como umas nozes e isso afeta o sabor da carne. Dizem que a carne tem... Eu não comi ainda esse, nós não comemos porque é um pouco mais caro. É o pata negra mesmo. E dizem que ele tem um sabor assim mais acastanhado da carne, é muito bom. Se você vier para a Espanha, você tem que provar Ramon. Só não vai fazer como a minha avó, que quando provou a primeira vez, porque, como eu disse, tem sabores mais fortes, mais fracos. E ela provou e falou assim, ai, que gosto de porco. Mas é de porco, pessoal. Então é lógico, mas é uma delícia. Então, e tem para todos os gostos. Minha avó, por exemplo, estranhou a primeira que ela provou, que era forte, mas logo... Mas ela provou um outro mais suave e gostou muito. Então tem para todos os gostos. Se você provar um e talvez a primeira vez você provar assim, não gostei, não se assuste, prove outro. Pergunte talvez por um de sabor mais suave, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é delicioso. E se você já viu o vídeo que nós fizemos sobre tostada, que vai aparecer o card aqui para vocês, faça a tostada e coloque uma loncha de Ramon por cima. Exatamente. No vídeo eu acabei esquecendo de falar. Porque não tinha Ramon. Até porque no Brasil, quando tem, é muito caro. Tem patas de Ramon que custam 2, 3 mil reais. Mas é delicioso. O Ramon, aquela tostadinha lá com azeite, tomate e uma fatia de Ramon, é delicioso. Tem mais algum costume? Tem o a boa vida. A boa vida. Sim. Antes de que vocês entendam errado, quando a gente fala boa vida, o que a gente não está querendo dizer, cara? Dinheiro. Não estão querendo dizer pessoa rico, que eu tô sempre passeando, não. Bom, e passear até talvez, né? Passear é bom porque tem lugares baratos. Grátis. Mas o que a gente diz de boa vida, gente, eu diria que é o carpe diem no bom sentido da coisa, que é aproveitar o dia, aproveitar os bons momentos, né? Porque aqui, assim, lógico que em Madrid talvez seja um pouco mais difícil, mas ainda assim o espanhol ele tem a siesta, que é o momento que ele vai descansar ali entre a comida e voltar ao trabalho, porque muitos trabalhos aqui a jornada é partida, né? Mas é muito comum você ver, seja no momento do almuerzo, que eles chamam aqui, que não é o nosso almoço, não é a comida, é uma pré-comida que eles fazem, normalmente com uma copa de vinho, com uma tapa, uma coisa assim, com amigos, com um colega de trabalho ou com a família. É muito comum nesse horário, que por volta das
do meio-dia, meio-dia e meio, a partir das 11h30 mais ou menos, você vê os barzinhos aqui cheio de lotado. gente. E todos ali tomando seu vinhinho, desfrutando um pouquinho, barato, não é caro, né? E depois à noite também, o que é muito comum ver? Pessoal na praça, nos parques, fazendo piquenique, jogando bola com as crianças, andando de bicicleta. Então, eu destacaria assim que, embora lógico, né, isso é uma coisa muito pessoal, talvez você aí no Brasil também aproveite a boa vida com a sua família, desfrute dos bons momentos e tal, mas aqui a gente nota que é uma coisa mais Sim, coletiva, assim, todo mundo procura aproveitar, né? verdade. E eu gostei muito disso, entendeu? Eu Então, também. é muito bom, é muito bom. Talvez pelo que nós mencionamos, o custo de vida é mais baixo e as pessoas podem se dar o luxo de fazer isso, né? De sair para comer umas tapinhas, de jogar conversa pro ar, ficar na praça ali, enfim. Sim. O que você achou aí do vídeo? Gostou? Deixa o seu like, se quer ver mais vídeos como esse, Compartilha. compartilha e põe nos comentários aí. Lindona. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Beijo, beijo a todos. Tchau.